Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Na Folha de São Paulo, mortos na Indonésia após terremoto sobem para 268. Muitos são crianças. Estudantes estavam nas escolas no momento do tremor que atingiu a província de Java Ocidental, a mais populosa do país. E no valor econômico, PECs alternativas impactam menos, mas não devem emplacar, dizem economistas. Propostas alternativas parecem ser mais uma tentativa de marcar posição no debate, mas com pouca probabilidade de conseguir apoio suficiente para a aprovação. E por fim, o Globo, rei da Arábia Saudita, decreta feriado no país após vitória contra a Argentina. O monarca tomou a decisão após surpreendente resultado na Copa do Mundo. E mudando de assunto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a venda do remédio da Pfizer, o Paxlovid, contra a Covid para adultos. Também foi autorizado o uso pediátrico do medicamento Remdesivir, que antes era aprovado somente para adolescentes e adultos. A Anvisa aprovou a venda do Paxlovid em farmácias de todo o país para o tratamento contra a Covid. O remédio é uma combinação de 2 medicamentos antivirais, o Nirmatrelvir e o Ritonavir, que juntos agem bloqueando uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. De acordo com a agência, o medicamento pode ser fornecido tanto para farmácias como para hospitais particulares do país. Nas farmácias é necessária uma receita médica para comprar. O Paxlovid deve ser usado por adultos que apresentem risco aumentado de progressão para a Covid grave. A Pfizer do Brasil informou que vai iniciar o processo de importação do produto o quanto antes, mas deve priorizar o abastecimento do medicamento no SUS. A Anvisa também autorizou o uso do medicamento Remdesivir para crianças no tratamento da Covid-19. Antes, o medicamento era indicado para pacientes com 12 anos ou mais, com pneumonia e que necessitassem de administração suplementar de oxigênio. A aplicação é restrita em hospitais, não sendo possível comprar o medicamento em farmácias. E ainda falando sobre saúde, a Anvisa analisa hoje 2 pedidos de autorização temporária de uso emergencial para novas versões bivalentes da vacina contra a Covid da Pfizer. A vacina é indicada como dose de reforço em pessoas acima de 12 anos. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária analisam 2 pedidos de autorização temporária de uso emergencial para a segunda geração de vacinas da Pfizer, atualizadas para proteger contra subvariantes do coronavírus. Caso os pedidos de autorização de uso emergencial sejam aprovados pela agência, o imunizante poderia ser incluído automaticamente no contrato que o Ministério da Saúde tem com a farmacêutica. Em 2021, o governo brasileiro fechou acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina para 2022. Dessas, ainda faltam cerca de 30 milhões de doses a serem recebidas. E caso o governo solicite, o contrato permite o acréscimo de mais 50 milhões de unidades. O acordo com a farmacêutica prevê o fornecimento de qualquer vacina para a Covid-19, incluindo doses pediátricas ou imunizantes de versões atualizadas. Como o Ministério da Saúde já alertou para o aumento do número de casos de Covid-19 e a circulação de novas linhagens da variante Ômicron, a expectativa é grande com relação à proteção. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ampliou significativamente a previsão de crescimento do PIB brasileiro neste ano. Já para o próximo ano, as perspectivas não são boas. A entidade vê riscos a partir de 2023 e sugere ao próximo governo brasileiro acabar com a incerteza na área fiscal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, revisou para cima a projeção para o crescimento da economia brasileira neste ano. Segundo estimativas divulgadas pela entidade, o PIB brasileiro deve avançar 2,8% em 2022.
Na projeção anterior, a OCDE estimava uma alta de 0,6%. Já para 2023, a organização manteve as expectativas, projetando um crescimento de 1,2% do PIB do país. Para 2024, o Brasil deve crescer 1,4%. Segundo a organização, a atividade econômica no Brasil acelerou acima do esperado no primeiro e segundo trimestre deste ano. Mas o crescimento perdeu força no terceiro trimestre. Após um crescimento do PIB brasileiro neste ano, o estudo ressalta que a expansão menor da economia projetada em 2023 ocorre por conta da deterioração das previsões globais, da política fiscal mais apertada e dos efeitos dos aumentos dos juros nos últimos meses para conter a inflação. A OCDE sugere ao próximo governo brasileiro acabar com incerteza na área fiscal. Já em relação à economia global, no ano passado, o crescimento do Produto Interno Bruto mundial foi de 5,9%. A economia global, que está enfrentando desafios crescentes, deverá crescer 3,1% em 2022. Segundo a organização com sede em Paris, cerca da metade do ritmo observado em 2021, de 5,9%, durante a recuperação registrada a partir do início da pandemia de Covid. A OCDE destaca que o crescimento econômico mundial perdeu seu impulso e que uma inflação alta se mantém persistente, enquanto a confiança diminui e as incertezas são elevadas. E o bilionário Elon Musk voltou a adiar o lançamento de verificação paga no Twitter. O novo proprietário da rede social não informou a nova data de início do selo de verificação azul. De acordo com ele, o relançamento do Blue Verified está suspenso até que haja um alto nível de confiança em impedir o roubo de identidade. Na nota, Musk revelou que provavelmente haverá uma cor diferente para as organizações e para os indivíduos. Musk havia anunciado na semana passada que esse novo sistema seria relançado em 29 de novembro. Adicionar uma opção de verificação para assinantes, aberta para todos os usuários por $8 por mês, tem sido um dos grandes projetos do bilionário desde que comprou o microblog no final de outubro. No início deste mês, Musk disse que o relançamento do serviço no Twitter incluiria a autenticação da conta. O bilionário argumentou que o plano mudaria o que chama de sistema atual de senhores e camponeses da plataforma, criando um novo fluxo de receita para a empresa. Mas uma tentativa inicial de lançar o recurso no iPhone enfrentou uma vergonhosa onda de contas falsas que assustaram os anunciantes. Antes de Musk adquirir o Twitter, a plataforma oferecia verificação de identidade gratuita para organizações e figuras públicas, enquanto o Twitter Blue tinha funções de personalização não relacionadas. E falando sobre esporte, com o objetivo de avançar ao mata-mata da Copa do Mundo, depois de 28 anos, os sauditas não contiveram a felicidade depois da vitória histórica por 2-1 sobre a Argentina. Logo aos 9 minutos, Lionel Messi abriu o placar para os argentinos em cobrança de pênalti. A equipe sul-americana ainda teve outros 3 gols anulados no primeiro tempo, um do próprio Messi e 2 de Lautaro Martínez. Mas a partida, que se desenhava tranquila para os hermanos, tomou rumos inesperados na etapa final. Saleh Al-Shehri empatou para a Arábia Saudita aos 3 minutos do segundo tempo. Pouco depois, Salam Al-Dassari decretou a virada da equipe do Oriente Médio com um golaço. A inesperada derrota jogou um balde de água fria nas expectativas dos hermanos, que sonham em reconquistar o cobiçado título mundial depois de 36 anos. Sentimento de raiva, a vitória era claramente nossa. Eles chegaram 2 vezes e marcaram 2 gols. Sem tempo parlamentar, a seleção de Lionel Messi e companhia volta a campo no próximo sábado para encarar o México novamente em Lusail. No mesmo dia, a Arábia Saudita enfrenta a Polônia no estádio Cidade da Educação e pode até confirmar uma classificação histórica para as oitavas de final em caso de vitória. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.